Então, hoje a gente vai falar sobre obediência. Uma palavra que todo mundo adora, né? Já vem aquele sorrisinho assim. Ah, que ótimo esse assunto, adoro. Então, obedecer a Deus é sempre a melhor alternativa, né? Mas será que isso é fácil? Obedecer a Deus? Será que é uma coisa fácil de se fazer? Obedecer ou desobedecer provavelmente é um dos maiores conflitos que a gente enfrenta no dia a dia, né? Por que que é tão difícil? Bom, primeiro, a obediência é o ponto central da nossa vida. Não obedece, a gente desobedece, né? Deixa eu só mandar um recadinho aqui pro Cauã, que ele tá perguntando se começou. Vou botar aqui, ó, corre, Cauã. Tem três vozes que falam na nossa vida e que a gente sempre obedece uma delas. São três vozes. Uma é a voz que a gente chama de voz dos outros. Ali entra todo tipo de voz. Por exemplo, a voz dos amigos, né? Um amigo vem e fala para você: ai, toma essa bebida aqui, toma. Aí você fala: ai, não, não sei, não quero. Toma essa bebida aqui, o que que tem? Você fala: ah, é, então tá, vou tomar. O que que você está fazendo quando você diz sim para o seu amigo? Você está obedecendo. Então você acaba obedecendo a essa voz, que a gente chama de voz dos outros, né? Quando você assiste, por exemplo, um programa de televisão, uma novela, que tem aquelas calças jeans coladinha para os homens, né? Tá super na moda, ou aquelas mini saia, aqueles decote, aqueles shortinho que mostra tudo da mulherada. E você vê que está na moda, mas quem é que dita a moda? Quem é que dita a regra? É aquela novela, é aquela artista da televisão? Aí você fala, ai, né? Só porque está todo mundo usando, vou usar. Aí você fica, ai, uso, não uso, né? Porque está na televisão. Ah, pois é, ah, então vou usar. Ah, vou usar, o que que tem? Né? Aquela roupa que me expõe, que aparece meu corpo, ou aquela calça lá, com todo respeito, eu acho horrorosa, mas tudo bem, né? Que parece, que nem parece homem, aquelas calças coladinha, você acabou obedecendo a uma voz que está comandando a sua vida. Uma moda, uma televisão, uma novela, uma propaganda que nem faz parte da sua vida. Então, quando você recebe esse comando, obedece a um comando, obedece a uma voz, você está obedecendo. E existe a voz, que é a voz de Deus, né? Essa voz, ela vem através dos pais, através das escrituras, através da palavra de Deus. Como, por exemplo, eu falei só de uma voz, né? Tem a voz do coração também, que é a voz do nosso coração, as nossas vontades. A Bíblia diz que o coração é enganoso, porque as nossas vontades nem sempre elas são a vontade de Deus. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Por exemplo, às vezes a gente está lá na escola e tem um garoto bonito e a gente tem vontade de beijar ele, ou uma garota bonita. Mas a gente sabe que isso não é o correto, né? Se eu estar obedecendo a minha vontade, a vontade do meu coração, eu vou estar me inclinando por um caminho errado. Então, eu preciso prestar atenção nessa voz, a voz do meu coração, né? Outra coisa também, eu estou lá fazendo prova e eu esqueci a matéria. Eu errei, eu não sei fazer uma questão. Oi, tudo bom, tio Everton? Eu não sei a matéria, não sei uma questão. A ação na hora, ele se inclina para que eu cole aquela questão. Eu sei que isso é errado fazer, mas o meu coração está mandando eu colar. Então, essa voz, a voz do meu coração, que é a minha vontade, é que eu faça isso. Se eu obedecer, eu vou estar me inclinando para o caminho errado também. Então, eu preciso prestar atenção, porque se eu fazer, eu vou estar obedecendo uma voz errada. E aí tem a terceira voz, a voz de Deus. E de que forma eu ouço a voz de Deus? Através da voz dos meus pais e através das escrituras.
A Bíblia diz em Efésios 6:1, se você quiser abrir, eu vou abrir para a gente ler. Efésios está lá no Novo Testamento, vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, Romanos, Gálatas e Efésios. No capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim, ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, isso é a Bíblia que diz. Ou seja, essa é a voz de Deus. É o comando correto que eu devo ter para a minha vida, né? E será que a gente obedece? Ai, 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 né? E se Deus diz para eu não mentir? Porque um pouquinho mais à frente, no capítulo 4 do mesmo livro de Efésios, no versículo 25, ele também fala: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Essa é a voz de Deus. E será que a gente obedece? Então, analisando todas essas vozes, né? A voz dos outros, a voz do meu coração, a voz de Deus falando para mim. Qual que é mais difícil de obedecer e qual que é mais difícil de desobedecer, né? Qual que fica mais difícil para eu obedecer e desobedecer? Então, agora a gente vai ver por que obedecer a Deus é tão difícil. Na verdade, porque a gente já tem uma inclinação, a gente já tem uma tendência a rebeldia, com essa tendência para fazer o que não é correto. A gente sempre, desde criança, se você observar, você coloca uma criança sentadinha lá de 1 aninho, você coloca uma criança sentadinha com os brinquedinhos de borracha dela, né? Às vezes dá até vontade de brincar com os brinquedos dele, de tão legal que é. Você já percebeu que ele quer levantar e botar o dedo na tomada? Por que ele é assim, né? Você coloca a criança sentada com o brinquedo, pois ele levanta e vai lá tentar enfiar o dedo na tomada. Ele nem entende, mas ele já tem essa inclinação para buscar o que não é bom. Quer desobedecer, você fala, não mexe aí. Ele vai lá e mexe onde não pode. Tio Rony, por que isso acontece? Olha, eu acredito que seja isso aí seja resultado, né, da nossa natureza já caída, né? Você diz assim, como que uma criança ela já nasce pecadora? Por conta da natureza em que recebemos, né, a nossa herança que recebemos de Adão. Então, todo o nosso comportamento, tudo que nós fizemos inclinado ao pecado, nada mais é do que uma herança que recebemos lá em Adão, né? A Bíblia ela já diz que todos nós estávamos lá em Adão. Então, só um pouquinho. Faltava só aceitar o link. Não? Não. Estou pedindo ajuda para os universitários aqui. Então, acredito que essa natureza, né, através de uma desobediência, era a Mariana que está aceitando ela aqui, então, através de uma desobediência, desencadeou todo o restante, né? Uma simples desobediência desencadeou hoje tudo que nós vemos no mundo de errado, né, com o passar do tempo. Então, eu acredito que todo comportamento, desde do pequeno até o maior, é uma herança, né? Uma herança no natural, na natureza do homem. Eu acredito que seja isso. Muito bem. Desde Adão, desde da queda dele, Exato. A Bíblia diz, né, que nós estávamos em Adão. Então, quando Adão pecou, todos nós nos tornamos pecadores, ou quer dizer, quando ele desobedeceu, todos nós nos tornamos já, foi nos passado essa herança
Que a gente acha que a herança é só algo bom, só é dinheiro, mas não, a herança é tudo que você recebe dos pais, né? Como nós estávamos em Adão, o que nós recebemos dele foi o fruto da desobediência, né? Que no caso gerou tudo isso, morte, gerou tantas outras coisas, né? A partir daí. Então, até tinha lido ontem, estava separando um texto aqui, vi que também já estava na apostila, sobre, digamos assim, o nosso texto base, não tem como a gente falar sobre algo da Bíblia e não se remeter a Eva e Adão, que é o princípio ali da parte da humanidade, né? Então, tinha falado ali sobre influência, né? A gente tem que tentar colocar algo na nossa mente que nós somos influenciados de duas formas, né? Ou pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito das trevas. Isso é fato, né? Aí você pode dizer assim, não, mas eu não sou influenciado por nenhum dos dois, eu faço o que eu quero. Tá bom. O detalhe é que a sua alma ela é influenciada. Então, hoje, se você pegar um espírito das trevas, por exemplo, ela pode te influenciar você fazer algo errado, como você não tinha falado, a mentir. Ele pode te induzir. E nós vamos estar lendo aqui depois Gênesis, que ninguém obrigou ninguém a nada. A serpente não obrigou Eva a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sim. Foi um simples conselho, um simples, não, acho que não era bem por aí. Uma influência. Influência é o quê? Alma. Então, a gente tem que escolher, decidir em relação à obediência a Deus, é você deixar Deus influenciar a tua alma. E se Deus influencia a tua alma, pensa numa coisa. Normalmente a gente faz aquilo que a gente gosta de fazer, né? Ah, eu gosto de tal coisa, vou lá e faço isso. Só que você está sendo influenciado pelo quê? Né? Se eu me deixo me influenciar por Deus, pelo Espírito Santo, a minha alma vai automaticamente ela vai começar o quê? A gostar daquilo que Deus está me influenciando. Então, não necessariamente que a obediência é algo ruim, é só porque eu não pratico. A partir do momento que eu começar a praticar e ouvir a voz do Senhor, a minha alma vai estar se alimentando disso, dessa obediência, e para mim vai ser algo natural. Assim como é algo natural para quem é do mundo fazer as coisas do mundo, porque já foram influenciados na sua alma a fazer aquilo, a praticar. Então a sua alma não tem como gostar de outra coisa a não ser aquilo que já foi influenciado a fazer. São todas as coisas erradas. Então, a diferença é que as pessoas que estão no mundo, infelizmente, elas não têm outra opção a não ser obedecer aquilo que elas influenciam, que é o pecado, toda essa, digamos assim, toda essa genética, toda essa herança do pecado que influencia as pessoas que ainda não têm Cristo, então elas não têm outra escolha. Que o que habita nelas infelizmente, ainda é o pecado. Elas ainda não têm Cristo para poder exercer essa outra influência, dar essa outra opção. E nós já não, nós já temos o Espírito Santo que nos aconselha, só que ele é cavalheiro, ele não vai te obrigar a nada. Né? Você era prisioneiro do pecado, você era escravo do pecado, e de Cristo não. Né? Você, de uma certa forma, até é escravo de Cristo, a Bíblia diz, mas ele é cavalheiro, ele deixa você escolher. Então, a partir do momento que você escolhe as coisas de Cristo, obedecer assim como ele obedeceu, a sua alma, né? A Bíblia diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. A partir do momento que você é transformado, a obediência se torna algo natural para você. Ela não se torna algo maçante, algo difícil. Pô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que obedecer. Porque você vai ter maturidade, você vai entender que, na verdade, aquela obediência vai te trazer benefício, vai ser o melhor para sua vida. Então, a gente tem que ter essa noção. O que está nos influenciando para que eu obedeça? Então, é algo das trevas, é algo relacionado ao pecado, ou
é algo do Senhor, eu estou deixando o Espírito Santo influenciar a minha alma, transformar meu caráter. Porque a partir do momento que você obedece às coisas do Senhor, obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer às regras naturais, normais da sociedade, isso aí, ó, é fichinha. É fichinha porque vai se tornar automático, vai ser algo natural você obedecer, seguir as regras. Né? Você escolher fazer a coisa certa e não fazer a coisa errada, isso vai ser algo natural. Nós precisamos aqui dentro. Né? A gente transformar aqui dentro. Optar em ouvir a voz do Senhor, optar pelas coisas do Senhor, buscar as coisas do Senhor, deixar Ele nos influenciar nisso, e aí o restante vai. Mas tem um detalhe que nós temos que buscar, né? É impossível a gente ser transformado se a gente não buscar, se a gente não ler, se a gente não ter comunhão com Cristo. Porque, pensa comigo, assim, ó, analise no dia a dia de cada um. Não sei o que cada um faz no seu dia a dia, mas pense em vocês, no dia a dia. Quanta influência vocês recebem a fazer coisas erradas? É. Vocês pensam. É igual aquele desenho animado que fica um falando aqui, um falando aqui, né? Exato. Que fica um falando aqui, o bonzinho e o mal. Ou então aquele que o que você mais ouve, ou aquele que alimenta também, tem Exato. aquele que você tem dois dentes, o mal e o bom, aquele que você mais alimentar é o que vai manifestar dentro de você, né? É o que prevalece. É assim para a obediência. Tem o mal e o bom, o que você mais alimentar é o que Exato. vai responder para fora de você. E isso acaba se tornando tão claro porque essa pessoa que ainda não tem Cristo, ela se alimenta do quê? Das coisas do mundo, de tudo que o mundo oferece. Então ela se enche tanto, tanto, tanto das coisas do mundo, que ela vai reproduzir só aquilo que o mundo ofereceu. Mas a partir do momento que você tem uma outra opção, que você já não é mais escravo só de uma coisa, agora você tem uma opção que vai te dar uma liberdade. Então você pode escolher. Só que para você escolher, você vai ter que decidir obedecer uma ou obedecer outra. A gente acha, não, mas eu não obedeço a nada. Infelizmente, quando você é transformado o seu caráter, quando você se alimenta de algo, aquela coisa errada que você se alimenta acaba se tornando natural na sua vida. E daqui a um pouco você começa a fazer aquilo achando que não, está tudo certo. Eu estava comentando com a Fábio esses dias, algo até engraçado assim, né? Mas eu disse para a Fábio assim, como é que pode, né? Antes, quando eu saía para festa, ia para balada, ia para o baile, então, eu achava aquilo normal, algo correto, algo certo. Para mim não era errado fazer aquilo. Ir para festa, né? A gente falou às vezes namorar, para mim não era errado. Por quê? Porque era o que eu recebia aqui do mundo. Era uma cultura, era algo que eu me alimentava. E eu ainda era escravo do pecado. Então, praticava o pecado achando que era correto, porque era só aquela opção que eu tinha. A partir do momento que a gente veio conhecer a Cristo, muda, muda a tua visão de que é certo e errado. Então, é possível você olhar para Sim. uma situação, e aí nós estávamos conversando a respeito disso, de você renovar a tua mente. Porque a gente às vezes fica dizendo assim, pô, mas será que isso aqui é certo? Será que, eu vou orar, vou pedir confirmação. Tem um detalhe na questão da confirmação. Quando a gente renova a nossa mente em Cristo, nós transformando a nossa mente, nós vamos ter a nossa consciência em Cristo. Então, se nós temos a nossa consciência em Cristo, quando você olhar uma situação, a tua própria consciência que já foi renovada, ela vai olhar, a tua própria consciência, não vai precisar você orar e dizer, Senhor, será que é certo? Será que... Não, a tua consciência que já foi renovada em Cristo, ela já vai te dizer assim, cai fora que isso aí não é certo. Porque a tua mente já está transformada com as coisas do Senhor. Da mesma forma que quando eu estava no Já mundo sabe o que antes, não é legal, né? ia para a festa, eu ia porque eu olhava aquilo ali e eu não achava errado. Porque eu já tinha a minha mente já transformada para aquilo.
estava programada para aquilo, era normal. Agora, quando você renova a tua mente nas coisas do Senhor, é automático, você vai olhar uma situação, cara, isso aqui não é certo. Eu li na palavra, isso aqui não, o Senhor não se agrada. Pode ter, sim, situações específicas que você vai ter que orar e pedir direção do Senhor. Mas nas coisas básicas do nosso dia a dia, em fazer algo certo, errado, em obedecer, às vezes, o pai ou a mãe, isso aí tem que ser automático. Pelo menos para quem vai renovando a mente na palavra. A não ser que você não busque na palavra, a não ser que você não renove a sua mente naquilo que o Senhor já fez, né? Aí é um pouquinho mais difícil. Mas se não, a partir disso, a tua mente já vai estar automático as coisas do Senhor. Então, mas acho que vamos para o texto, né? Vamos para o texto aqui que Mas é isso mesmo. a gente tem bastante coisa aqui para ler. E eu separei aqui, então, como a gente estava falando sobre a questão ali do princípio, eu faço um exemplo aqui. Vamos abrir ali, então, em Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Gênesis o quê? 2:8. Obrigado. Posso ler aqui? Vamos lá, então. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista. Quero que vocês guardem essa parte aqui, ó, que era agradável à vista, tá? No versículo 9 agora. E boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos agora pular ali para o versículo, no mesmo capítulo, tá? Versículo 15. No meu tá agradável aos olhos. Isso. Aqui vamos ler ali então o 15 até o 17. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Então, aqui a gente viu que já no início, o Senhor, ele preparou tudo e ele só deu uma ordem para uma coisa, que era a questão da obediência. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ontem eu estava pensando sobre isso, sobre essa árvore do conhecimento do mal, e eu fiquei pensando assim, mas de repente será que foi a árvore que fez, a árvore que poderia matar? Será que é essa árvore que tinha poder para matar o homem? Porque a ideia, quando a gente lê, no dia em que dela comerdes, certamente morrerá, dá ao entender que essa árvore parece como se fosse uma árvore venenosa, que o fruto é venenoso. Só que aí eu comecei a parar e pensar, não, mas um pouquinho. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando ele diz ali que certamente morrerás, na verdade ele estava querendo dizer o quê? Que no dia em que dela comerdes,
você estará me desobedecendo. Ou, em outras palavras, você estará pecando. Pecando, o seu salário será a morte. Então, eu vejo assim, que desde o princípio, hoje, a gente acaba não dando um valor, né, para a questão da obediência e desobediência. Mas as coisas são bem claras na vida, né? Ou você tem a possibilidade de gerar vida, ou você gera morte, ou, né, leva à morte através da desobediência, ou através do pecado. Você quer falar alguma Toda coisa? desobediência é pecado, né, Rony? Principalmente se tratando assim, claro, que hoje a gente vê bastante em relação às coisas do nosso cotidiano, né? Mas o porquê que eu já, digamos assim, vamos falar de um nível assim um pouquinho mais profundo em relação a propriamente as coisas do Senhor. Porque eu creio que se você não obedece um pai, uma mãe, como diz a palavra, se você, como é que você vai dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão que você vê? Então, eu levo, digamos, para a mesma linha. Como é que você vai obedecer as coisas do Senhor que você não vê, se você não obedece o pai e a mãe que você vê, que você convive? Eu É, levo, digamos a assim, Bíblia para a diz mesma, obedeça pai e mãe, e você não. eu levo Se a para a Bíblia mesma diz esfera. obedeça pai e mãe, obedece, você está desobedecendo. Se você está desobedecendo, é um pecado. E se é um pecado, leva à morte. Novamente, Né? né? Tipo, é o E pecado, o pecado é a morte. é, o Que é o que pecado, você acabou de dizer. eu até só queria abrir um parênteses para a gente falar em relação a essa parte do pecado, que eu acho também muito interessante. A gente acaba pensando que nem ali, tanto Eva quanto Adão, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e só que Deus falou que certamente eles morreriam. Só que aparentemente, visualmente, eles não morreram. Só que se você for estudar a Bíblia a fundo e você estudar sobre a palavra morte, ela significa o quê? É você se desligar, é você se afastar, se separar. Então, quando Deus falou em certamente morrerá, é porque depois você vê que quando Deus veio no jardim, você lembra mais pra frente que se você vê que quando Deus veio no jardim, Adão se escondeu. Então eu vejo que é aí que começa a morte. É você se afastar cada vez mais de Deus. E pode ver, Sam, percebe que quando a gente começa a fazer uma coisa errada, outra coisa errada, outra coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é se afastar do Senhor. A gente já não busca mais como era. Aí, sem contar que aí começa a vir aquela culpa, né? Então, é toda uma crescente. Isso vai fazendo que é muito sutil. A gente acha que a morte é aquela coisa assim, né, que é o que a gente costuma ver, quando fulano morreu, então foi de repente. Só que a morte que o Senhor está falando, que é esse afastar, é você se afastar de Deus, e esse separar, né? Então, é isso, quando você te obedece, quando você peca, e principalmente o que nós estamos focando, que é na questão da desobediência, é isso, você desobedece uma vez, desobedece outra, o Senhor fala contigo uma vez através de uma palavra, através de alguém, e também está ligado às escrituras, alguém que busca o Senhor, alguém que ouve o Senhor, alguém que chama atenção, você não dá ouvido e desobedece. Então, o que acontece? Você está se afastando cada vez mais das coisas de Deus. Só que a gente tem que entender uma coisa: quando você se afasta das coisas de Deus, você se aproxima das trevas. Não tem como dizer, não, eu não quero nem as trevas nem a luz. Não existe. Ou você está próximo de um, ou você está próximo do outro. Ou você obedece um, ou você obedece o outro. E isso parte da gente escolher. Né? Vocês têm alguma coisa para falar e alguém quer complementar? Fique à vontade. Se deixar, eu fico falando aqui amanhã.
Nada? Estão pensativos? Então, vamos seguir aqui, então. Vamos avançar aqui, então, um pouquinho para o capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do 1 até o 6. Ora, a serpente era muito sutil era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: Não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira coisa que ela fez aqui, primeiro, ouvir alguém que não devia. E segundo, que além de ela ter dado ouvidos, você pode ver que esse conselho veio distorcido. Essa pergunta que a Satanás fez, que a cobra, no caso, né, fez, foi distorcida. Então, esse primeiro versículo aqui, é algo importante para a gente entender o que nós estamos ouvindo. E não é só em relação a pessoas. É em tudo. No que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo. Porque o que você vê na internet, ela te influencia, ela te aconselha. Será que o que a gente está vendo não está nos distorcendo algumas coisas? Não, mas isso aqui não tem nada a ver. Não, isso aqui não é pecado. Será que a gente não está recebendo essa influência? Só para a gente pensar. Vamos lá. E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Tu vê, ela ouviu o conselho e, ouvindo esse conselho, ela mesma distorceu as coisas. Primeiro, porque a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, e dessa ela podia comer. E Deus não falou que ela não podia tocar, só que não podia comer. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado ao que a gente ouve, o que a gente obedece. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Olha o engano. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, lembra o que eu falei para vocês, antes do que a gente leu? Que toda árvore do jardim que o Senhor criou era boa para alimento. Então, essa lei ele também fez boa para alimento. Então, tem muitas coisas que no nosso dia a dia que às vezes vai ser agradável aos nossos olhos, vai parecer que é do Senhor. Mas a gente tem que saber obedecer. Se o Senhor falou que não, né? Todas as árvores do jardim eram agradáveis aos olhos, inclusive a do conhecimento do mal, do bem e do mal. Tanto é que ela desobedeceu. E que era agradável aos olhos. E uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Aqui fala da alma. Né? Ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Né? Então, esse versículo aqui, além da gente sofrer, digamos, esse engano, ouvindo uma voz que a gente não deveria ouvir, a gente acaba fazendo a nossa vontade através de uma influência, né? Faz a nossa vontade, desobedecendo a Deus. E além disso, além de você pecar e desobedecer a Deus, você acaba influenciando outras pessoas que estão ao seu redor, fazendo com que também desobedeçam. E às vezes você não precisa nem falar nada. Através do seu comportamento desobediente, um outro irmão vai dizer assim: ah, não, o irmão ali fez, eu posso fazer também. Isso é sério, hein? É, Além de você desobedecer, você leva outra pessoa a desobedecer também. Isso acontece muito quando você tem irmão. Às vezes você tem irmão mais novo, você faz errado, teu irmão vai lá e faz igual. Meu Deus. mas fulano fez. Como, Depois vai os dois pro laço. como a gente costumava dizer, né?
Só um pouquinho, peraí. O que deu aqui, meu Deus? O som do tio tá estranho? Tá abafado? Voltei. Como a gente costumava dizer, a mãe da gente costumava dizer, né? A gente dizia assim, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Isso acho que Melhorou o som do tio Rony. é uma frase bem clássica, né? Oi? Agora melhorou. Melhorou, né? É que o pessoal botou aqui no chat. Não estava dando para ouvir? O teu som tava abafado, mas parece que Tá. melhorou. Então, a questão da obediência é algo bem sério, é algo muito amplo a gente até conversar, discutir. É algo, vocês viram pelo que a gente vem lendo aqui da Bíblia, né? Então, vai muito além do que a gente imagina, que é achar que é algo simples, né? Tanto é que essa desobediência, ela influenciou, digamos assim, a geração inteira dali para frente. Então, por isso que nós temos que ter o mesmo, como a Bíblia diz, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, né? E qual é o sentimento dele? De não pensar só nele, pensar no próximo. De repente, talvez a minha desobediência, eu não preciso nem aconselhar alguém a desobedecer, mas o simples fato de eu ter um comportamento desobediente, isso pode instigar outros a ser desobediente. E aí eu fico pensando assim, se uma outra pessoa foi desobediente por causa também do meu comportamento, o que não vai ocorrer com a vida dessa pessoa ela sendo desobediente? Porque às vezes a gente não sabe, mas nós somos influenciadores também, através do nosso comportamento, através do que a gente fala, do que a gente vê, do que a gente posta, né? Então, eu vejo que esse assunto assim, é um assunto bem amplo, é um assunto bem sério, para a gente até se policiar um pouco mais. A forma com que eu trato os meus pais, a forma com que eu trato meus colegas, os meus amigos, em tudo. Acho que a obediência é um deles, né? Mas entra no geral. Então, aí o que aconteceu? A desobediência de Eva influenciou Adão, Adão pecou e de lá para cá desandou tudo. E hoje nós estamos tentando fazer o quê? O caminho inverso. Então, quando você desobedece, você está seguindo a mesma linha, seguindo o fluxo. Agora, quando você faz o caminho inverso, que é da obediência, você está voltando para a origem, que é como Deus fez, que era mais obediente. Eu gostaria que eu separei aqui um outro texto, gostaria que vocês abrissem lá, Mateus 26. Ô tio Rony, Oi? antes eu posso falar uma coisinha? Por favor, fica à vontade. Porque a tia Su falou semana passada também que às vezes, porque o meu amigo faz isso, meu amigo não obedece, meu amigo não precisa, meu amigo isso. Só que vale lembrar que o teu amigo às vezes não conhece Jesus que tu conhece. Exato. Então, às vezes a gente a gente se espelha em outras pessoas que não conhecem e não têm a mesma realidade que a gente. Então, às vezes, nós somos um instrumento de Deus que vamos levar essas pessoas até o caminho de Jesus. Então, a gente não pode também se espelhar em pessoas que não obedecem, porque, ele não obedece e não acontece nada, não vai acontecer comigo também. Porque aquela pessoa não conhece Jesus, mas a gente conhece. Perfeito. Não, perfeito. É isso aí. É isso aí. A consequência. Não, perfeita colocação. É bem isso. Ao invés de nós influenciarmos as pessoas para que elas venham para Cristo, as pessoas que não têm Cristo acabam nos influenciando e nos tiram de Cristo. Então, não dá, não dá. Acho que nós temos que ser um pouco mais firmes. É difícil, mas como tudo na vida, né? Vocês são jovens,
mas não são bebês. Vocês têm um entendimento já bem claro de muitas coisas. E vocês sabem que tem muita coisa, principalmente os meninos, por exemplo, se vai jogar videogame. Você só fica bom num jogo se você praticar. As meninas, mesmas coisas. Vocês só ficam boas em alguma coisa se você praticar. As coisas de Deus não fogem à regra. Você só vai conseguir perdoar com facilidade se você exercer o perdão. Você só vai conseguir obedecer com facilidade se você exercer a obediência. É difícil no início. É como vai começar a fazer um esporte. Primeiro, qualquer esporte, o corpo não está acostumado. Você não tem resistência. Você não tem habilidade motora. Então, é uma prática. Você vai ter que juntar tudo isso e praticar, praticar, praticar. Até o ponto de seu corpo já estar fazendo aquilo no automático. A tua mente também já vai estar com a coordenação para fazer tal movimento, para executar tal exercício. E as coisas de Deus não é diferente. Você vai obedecendo. Vem uma situação difícil. Não, mas eu vou obedecer. Obedece. Até o ponto que daqui a um pouco você assim, cara, essa situação aí, ó Senhor, é contigo. Eu vou fazer o quê? Vou obedecer. Vou obedecer, porque eu estou seguindo o que meu irmão mais velho fez, que é Cristo. Ele obedeceu o Pai. Então, eu já pratico isso. É uma prática diária. De tudo que o Senhor fala na Bíblia, é uma prática diária. E obedecer, bom, já viu que tudo começou através da desobediência. Então, esse, na verdade, teria que ser o primeiro. Né? Vamos ver lá, então... O que é que eu tinha separado aqui? Mas vamos ver, pessoal. Mateus, né? Vamos ver se Mateus não fugiu. Mateus 26. Ver se Mateus não fugiu da Bíblia aqui. Do 36 ao 42. Se alguém quiser ler aí, pode ir, fica à vontade. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Começou a ficar triste e angustiado. Isso? Mas até o 42. Ah, tá. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu pai, se não for possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Amém. Esse texto aqui eu acho um texto bem muito forte. Inclusive tem aquela música de Getsemane. Para mim, eu acho uma música algo tremendo que fala dessa passagem sobre esse momento em que o Senhor se encontrou, vamos dizer assim, em extremo desespero. Né? Eu acho que foi um momento assim muito difícil, onde ele ia ter que obedecer a algo que ele deveria cumprir, que é o seu propósito. Né? Então, eu fico pensando assim, se a gente não consegue obedecer nas coisas básicas, como é que a gente vai conseguir obedecer ao Senhor para o nosso propósito?
né? E o Senhor Jesus, ele estava num nível aqui tão profundo, tão entregue para cumprir com o seu propósito, que mesmo assim, ele ainda pediu. Depois, se você for ler aqui, no versículo aqui 43, 44 aqui, ele segue mais uma vez, ele foi orar 3 vezes, para que, se fosse possível, o Pai passasse aquele cálice, passasse dele, né, o cálice, passasse dele aquele propósito, mas que não fizesse a vontade dele, mas sim a do Pai. Em outras palavras, Pai, eu não gostaria de fazer isso, mas se for a tua vontade, eu vou obedecer. E veja que a obediência dele, o que acarretou com a obediência de Cristo? A nossa estada aqui. Hoje, se Cristo não tivesse obedecido, hoje nós não estaríamos aqui. Então, veja que a nossa obediência não tem nada a ver somente conosco. Tem a ver com todas as pessoas que estão à nossa volta, com os cristãos que estão à nossa volta, com outras pessoas que ainda não têm Cristo, né? Então, a obediência de Cristo, na verdade, ela foi uma porta de entrada para aqueles que não tinham Cristo, que somos nós. Então, se o nosso modelo é Cristo, então, mesmo quando você pegar uma situação assim, extrema, a minha Bíblia diz aqui que ele estava angustiado até a morte, estava triste, aqui, ó, no versículo 38. Então, ele disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Então, você pensa que quando você estiver extremamente triste até a morte, escolha obedecer. Se você não está triste até a morte, nem pense, obedeça. O nosso modelo é Cristo. É difícil? Não é fácil, mas é a prática. É a prática. Foi obedecendo e nós fomos nos beneficiando dessa obediência, né? E tem um último texto que eu quero abrir com vocês, que está relacionado aqui com essa passagem também, e aí da minha parte encerro. Hebreus 5, Hebreus 5, 8 e 9. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 5 também. Vamos abrir Hebreus 5, 5. Só para a gente ter um contexto e a gente ver que nós estamos lendo ali sobre Cristo. Eu vou ler aqui, ó. Vai falar ali sobre Cristo ser sacerdote, que ele não escolheu a isso, né? Mas foi o Pai que fez. Mas só para a gente ter um contexto. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse. Aquele que lhe disse é o Pai, é Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar, olha só. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora aqui que entra esse ponto-chave aqui. O qual nos dias da sua carne, então fala do Senhor quando ele ainda estava em carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor. É a oração do Getsemane. A oração aqui, ó, com grandes súplicas e clamor. Foi ouvido quanto ao que temia. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, para mim, eu acho esse texto que eu estava lendo hoje muito, muito forte. Muito, muito forte. Ver tudo que Deus honrou, é só você ver. Ele sofreu para obedecer. Jesus orou para que Deus passasse aquele cálice dele. E foi ouvido as orações de Cristo. Aqui diz que foi ouvida as suas súplicas, mas não foram atendidas, porque tinha um propósito. Então, através da obediência, no versículo 5 aqui, Deus começa a dizer, começa a elogiar, transformou Jesus Cristo no sumo sacerdote. Então, viu tudo que
tudo que ele ganhou, tudo que ele se tornou através da obediência, mas não foi fácil. Então, fecho essa palavra com esse versículo aí. E vocês sabem que tudo que Cristo fez, tudo que nós nos beneficiamos e ainda tudo que nós vamos receber da parte dele, só vamos receber por conta da obediência dele. Então eu penso assim, hoje vocês são adolescentes, mas um dia vocês serão pais. Tudo que vocês fizerem, um dia os seus filhos irão colher. Da mesma forma, a obediência. Se vocês serem obedientes, é isso que vocês vão estar passando para os seus filhos. Porque a própria Bíblia disse, Jesus disse, que o filho faz o que vê o pai fazer. Amém, meus queridos? Então, fique à vontade se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Eu tinha para falar, era isso. Eu queria repetir aquele versículo ali que você leu. Vou ler de novo, tá? Eu achei muito forte mesmo. Porque, lendo como filho, né? Porque ele está falando de Jesus, mas até quando a gente se vê como filho, né? Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, para quem obedece. Amém. Para quem obedece. Então, falando da obediência de Jesus, e é para quem obedece. Para quem obedece. E aí, não tem jeito, tem que obedecer. Né? O que ele ganhou com a obediência? Ele vai reinar sobre tudo. Meu Deus. Ele vai governar tudo. E aí, esses dias eu estava conversando com a Fábio sobre um texto também que eu achei fantástico, porque a gente tem algumas interpretações, né? E eu estava lendo e meditando nesse texto, que é aquele texto, acho que é o Salmo, se não me engano, acho que é o Salmo 127, se não me engano, que diz que os filhos são a herança do Senhor. E aí a gente fica pensando assim, de repente eu tenho uma filha. Minha filha vai ser herança do Senhor. Mas eu fico pensando, um dia ela vai crescer, ela vai deixar de ser herança? Não, então peraí. Tem alguma coisa diferente nisso. Se a gente diz que os filhos são a herança do Senhor, quem são os filhos? É o que está dito nesse texto. Os filhos, aqueles que obedecem. Então, aquele que obedece e se torna filho, ele é a herança de Cristo. Tanto é que a Bíblia diz que aquele que o Pai me enviou, de maneira nenhuma lançarei fora. Nenhum deles se perderão. Sim. Então, a gente leva para o filhinho, né? Exato, a gente acha na que verdade é os filhos. Os filhos. É quem é filho, quem vai reinar. Sim. Nós somos a herança do Senhor, tanto é que ele diz, né? Pai, que eles possam ser um comigo e contigo, assim como nós somos um. Herança. Ele é a nossa herança e nós somos a herança dele. Mas isso vem através do quê? Obediência. Obediência à palavra, obediência a tudo que a gente vem aprendendo. Entendeu? Então, tudo que vem da palavra, que vem do Senhor, inicia pela obediência. Não adianta. Não adianta. Tem que passar pela obediência. Aos que o temem. Exato. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa? Meu Deus, um de cada vez. Gente, é importantíssimo se vocês... Tio Everton! Tudo bom? Olá, Cléber, tudo bem? Sempre eu, né? E aí, Rony? Fui direto o olhar, tu viu? Saudade. E aí, Sofia? Catona. Sofia é meu fechamento. Peguei o bonde andando, já tô na janelinha, né? É sempre assim, né, cara? O espírito, né, faz tudo. Eu estava pensando aqui sobre a obediência de hoje, né? Porque a gente fala muito sobre obediência, e a galera, hoje em dia, tem muitos pais que não conversam com os filhos mais. Por quê? Mas não por falta
porque o pai não quer, ou porque muitas vezes o pai não tem tempo. Aí o filho passa, muitas vezes, vamos dizer que 90% ou 60%, uma porcentagem bem alta, passa na internet. E hoje eu vejo que eles têm como autoridade esses digitais influencers, sabe? Porque eles seguem muito mais esses digitais influencers e obedecem ou fazem o que esses digitais influencers mandam fazer. E eu pergunto a você, o Rony acabou de dizer assim, você vai ser um influenciadão, né? Adão já, lá no começo, já fez cagada, né? Vamos falar o português bem claro, né? E você, vai ser um influenciadão também? Ali em Romanos 13, do versículo 1, acho que se eu não me engano, até o versículo 7, fala sobre autoridade, obediência à autoridade. Quem é a sua autoridade aqui na Terra, aqui hoje, aqui agora? Quem é? O seu pai, a sua mãe, o seu responsável, o tutor legal. Esse é a sua autoridade. E ali mesmo diz que nenhuma autoridade, toda autoridade, todo homem está sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, se ele é o teu pai, a tua mãe, o tutor, vovó, tio, tia, ele é o teu responsável, ele é o teu tutor, teu pai, tua mãe, ele é a tua autoridade, porque foi Deus que instituiu. Não existe, mas eu fui um acidente. Você está dizendo então que Deus errou? Não existe isso, cara. Tudo que o Deus fez é perfeito, bom, perfeito e agradável, certo? Se você está nessa família agora, não foi porque Deus errou, é um plano de Deus. Então, a autoridade que Deus lhe deu para o seu pai, ou sua mãe, ou quem quer que seja do seu tutor legal, é autoridade. Tem que ter obediência, certo? Ou você vai continuar sendo um influenciadão. Então, eu acho que você tem que dar uma olhadinha aí, a galera tem que olhar aí, poxa, será que aquele cara fala? Porque, cara, o meu pai, eu vou falar por mim, assim, o meu pai não era uma pessoa em que eu tinha que fazer o que ele fazia. Mas com certeza, o que ele pedia para eu fazer era o que era o melhor para mim. Poderia não ser uma coisa boa para ele. Assim, ele poderia fazer as porcarias que ele fizesse, mas eu garanto que ele não queria que eu fizesse as mesmas coisas que ele. Por mais caco que meu pai fosse, vamos dizer assim, né? E hoje eu respeito muito, amo muito meu pai. Eu tô com saudade do imenso, faz 3 anos que eu não vejo ele. E era isso que eu queria dizer. Não, isso é... Meu Deus, cara, isso aí é muito forte, né? A questão de você ser influenciado ou influenciar o que você obedecer, né? E tocou num ponto aí que eu acho assim, ó, que hoje, infelizmente, a gente está vivendo um tempo onde a gente acaba colocando muito a culpa nos outros, né? Então, às vezes os filhos dizem assim, mas meu pai, que nem tu falou, às vezes eles estão tão ocupados e não tem o tempo. Mas eu fico pensando assim, o que impede do filho procurar o pai? O que impede? Pô, eu quero aprender tal coisa. Cara, eu vou pedir para meu pai ir atrás, buscar, pai, eu quero passar tempo contigo. Os meninos e as meninas que daqui a um pouco vão querer estar namorando, vão querer estar seguindo a sua vida, cara, já vou adiantar para vocês têm que saber cuidar de uma casa. Então, vocês sabem fazer compras, sabem o que precisa em casa, o que falta em casa. Cola no pai e na mãe. Pai, vocês vão no mercado? Deixa que eu vou te ajudar a fazer a listinha ali de tarefa. Eu vou já fazer compra. Eu vou ir as contas. Deixa que eu lhe ajudo. Como é que você faz? Vai aprendendo. Cara, ter os pais próximos, né, ou quem, não precisa nem ser o pai, mas ter um tio, ter alguém próximo que possa lhe ensinar, você tem que sugar tudo que depois você não vai passar trabalho. Vai te ajudar, inclusive, na obediência, em tudo. Entendeu? Então, hoje, realmente, com esse mundo acelerado, às vezes o pai realmente tem muita coisa para fazer. Então, eu digo para vocês,
vocês não gostam quando o pai tira um tempo assim, para a família, para fazer algo com vocês? Eu acho muito bacana. E aí agora eu pergunto para vocês acham que o pai e a mãe não gostam quando vocês vão atrás deles? Dizem, pai, eu vou te ajudar em alguma coisa, eu quero passar tempo contigo. Como é que a gente faz com Deus? Mãe, você calma a louça. Tudo. Fazer as Não é, coisas junto. Jaque? Fazer as Achei coisas uma junto. leve Mãe, você indireta. sem pedir. Nossa, mãe, acordei com uma vontade de secar uma louça para você. Toda mãe gosta, E gente. eu acho interessante isso porque quanto mais intimidade e relacionamento você tiver com os pais ou com quem você tiver próximo, mais fácil vai ser a questão da obediência. Porque hoje, por que para uns é fácil obedecer a Deus e por que para uns é difícil? Porque uns têm relacionamento com Deus e entendem como é que Deus pensa, o que Deus gosta, e uns não têm um relacionamento, não sabem o que Deus pensa e não sabem o que Deus gosta. Aí vai achar que, porque eu tenho que fazer isso. Não, cara. Você não obedece porque você não sabe como é que Deus pensa. Às vezes você não faz alguma coisa para os seus pais porque você não passa tempo com eles e você não sabe como é que ele pensa, o que ele gosta. Mas o relacionamento é uma via de mão dupla. Não é só o pai que busca o filho, é o filho que também tem que buscar os pais. Tirar tempo. Pai, o que você vai fazer? Sei lá, vou carpir um lote. Então eu vou ficar aqui do seu lado, nem que seja para te alcançar uma água. E fica lá batendo um papo com o pai, batendo um papo com a mãe. Porque é aprendizado. Lembre que os pais de vocês já viveram pelo menos uns 30 anos a mais, quase. Vamos botar uns 20, né? Vamos jogar para baixo. Então, eles têm muita experiência. Ô, Rony, deixa eu te falar uma coisa. O Nicolas está com 13 anos agora. E eu levo ele para trabalhar comigo. Ele me chama, às vezes eu tenho trabalho, e ele, pai, deixa eu ir. Ele com 13 anos, ele já sabe soldar. Você acredita? Experiência. Aprendeu. Pai, me ensina que eu quero aprender. Tá bom, pai, ensina. E como é gostoso você ter assim, o teu filho perto, você poder assim, ver o teu filho vir te buscar assim, pai, eu quero... O que você vai fazer? Sei lá, qualquer coisa. Eu vou fazer qualquer coisa com o senhor. Ou com a mãe. Discipulado, né? Sabe? Você pode tem que estar discipular ligado. enquanto está trabalhando. Vocês estão dando atenção para algumas coisas que estão fazendo o quê? Você lembra que nós falamos no início a questão da morte? Que quando Adão pecou, o que ele fez? Ele se afastou de Deus? Parem e pensem um pouquinho se o que vocês não estão fazendo também não afasta um pouquinho vocês dos pais. Porque, querendo ou não, vocês passam mais tempo, às vezes, fazendo outras coisas do que propriamente com os pais. Mesmo quando os pais têm tempo. Então, será que isso não, afastando vocês dos pais, já não automaticamente não afasta vocês de Deus? Se vocês não têm tempo para os pais, como é que vai ter tempo para Deus? São coisas que a gente tem que parar assim, e pensar. Esses dias eu peguei meu celular e aí entrei no aplicativo do Instagram ali. Aí fui fuçando ali nas configurações, achei ali o que marcava o tempo de quanto tempo eu ficava no Instagram. Eu me apavorei. Isso não é possível. Eu fico todo esse tempo aqui, sendo que eu abro um pouquinho, dou uma olhadinha, vou fazer as minhas coisas, não é possível que eu fique todo esse tempo. Se eu facilitar, eu não fico todo esse tempo lendo a Bíblia. Entendeu? Então, a gente tem que, se conscientizar. A gente não é assim, cara, eu vou só abrir aqui, enfiar a cara e não vou sair daqui, não. Mas tem que ter um equilíbrio. Se você passa um tempo na internet, legal, joia. Mas passe um tempo aqui, também, recebendo isso aqui. Se você recebe disso aqui, você pode influenciar na internet. Se você não recebe disso aqui, você só vai ser um influenciado. Influenciadão, como o Everton falou. Isso aí. Porque obedecer é um exercício, é que nem o Rony falou no início, né? Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não aceita, mesmo quando a gente não concorda, é um exercício. No início ele é difícil, mas a gente passa
a cumprir a obediência, depois ela passa a vir natural, Natural. né? No começo você está enferrujado, começa a fazer, daqui a pouco você faz e flui. Por quê? Porque você passa a entender as escrituras, passa a entender o que está escrito na Bíblia, passa a entender qual é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Isso passa a ser prazeroso dentro de nós, e a gente não faz porque é obrigado, a gente faz porque a gente ama fazer, porque sabe que está agradando o Senhor. É igual quando a gente faz alguma coisa para alguém que a gente gosta. Às vezes não é tão fácil fazer, mas a gente sabe que vai fazer a outra pessoa feliz. E assim, quando a gente entende aquilo que agrada ao coração de Deus, a gente faz e começa a ser tão natural aquilo, porque a gente sabe que faz o coração de Deus feliz, né? E passa a ser recíproco, como ele falou também, uma via de mão dupla, né? Exato. Ele nos faz feliz, a gente faz ele feliz também, né? Esse é um relacionamento. E como que a gente consegue descobrir isso? Através da Bíblia, através do tempo de oração. Não existe outra forma, não existe fórmula mágica. Só existe com relacionamento. Só buscando a Deus, orando, tendo tempo com Ele e lendo. Tira um tempinho todo dia para ler. Tira um tempinho todo dia para ler. Tira um tempinho todo dia para ler. Não tem outro jeito. E é legal assim, ó, não precisa pegar e ler um monte, mas pega um texto, pega alguns versículos, leia e discute com o pai. Pai, já li isso aqui, o que o senhor entende? Do que estava falando? É relacionamento. E aí o que acontece? A Susana falou uma palavra aqui que, meu Deus, é chave, assim, é para a gente destravar nessa questão da obediência, que é o amor. Gente, obediência é amor. Quando você obedece, você faz algo porque você ama. Né? Se você sabe que o pai não gosta que você deixe a sua roupa em tal lugar, você não vai fazer aquilo, porque você não vai estar agradando ele. Se você ama ele, você quer agradar. Então você vai tentar ser o mais obediente possível. Então, a obediência é um ato de amor. É isso aí. Mais algum comentário? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alisson? Evelyn, que ficou quietinha hoje? Amanda? Breno? Sofia, está se escondendo. Sofia tá quase sumindo ali na cadeira. Quero saber se alguém de Ninguém vocês quer já falar teve, nada, então? Vamos encerrar isso? alguém de vocês já teve alguma situação aí que foi difícil obedecer? Ninguém tem uma Eu acho que experiência para não, porque contar todo pra mundo são gente, bem nada. obedientes, né? Os desobedientes estão lá São tudo fora. obediente. Obediente. Aí, ó. Na verdade, estão desobedecendo, porque tem história e não querem contar, né? A obediência, ela também gera honra, né? Com certeza. Ô, Susana, qual foi o versículo aí que tu leu antes? Era Provérbios, né? Provérbios 4. Gente, é rapidinho. Já rapidinho já vou. Eu quero. Deixa eu ver se eu acho. Era Efésios. Que era 4, né? Não era 6. Aqui, ó, 6. Bem rapidinho, que nem a Mariana falou, ó. E eu li? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Olha o versículo 2, o que a Mariana acabou de falar. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá aí. A obediência, vem a honra, e você se beneficia disso. Eu tenho no meu
Romanos 13, no versículo 3, ali no segundo parágrafo, diz assim, ó, se você não quiser ter medo das autoridades, seu pai ou sua mãe, então faça o que é bom, e eles o elogiarão. É honra. Exato, será motivo de honra para os pais. Ter filhos obedientes. Exatamente. Lava a louça, aí chega, nossa, você lavou, que lindo, obrigado, parabéns. Né? Hashtag fica a dica. É isso aí. É isso, meu povo. Encerramos, então? Será isso. Espero que todos tenham absorvido um pouquinho assim da ideia daquilo que a gente tentou passar hoje aqui, para vocês verem que a obediência, na verdade, ela é algo bem mais profundo, que não parte de nós para isso, mas daquele que a gente chama de pai. Então, espero que vocês tenham alargado um pouco a mente de vocês para que vocês vejam quão profundo é a questão da obediência. Bem, obrigada, tio Rony, pela palavra, compartilhar conosco. Eu vou pedir para a Miriam orar para a gente. Pode ser, Miriam? Amém. Muito obrigado pela disponibilidade, Rony, de estar trazendo essa palavra que todos nós nos alimentamos nesta noite. Que o Senhor venha guardar, selar essa palavra em nossos corações, que o inimigo não venha roubar e não venha nos atacar. Que entendemos a obedecer, o princípio da obediência, e que venhamos a frutificar essas palavras, que venhamos fazer vida dessas palavras. Em nome de Jesus, eu peço ao Pai que guarde cada um que esteve nessa reunião, guarde os seus familiares, os seus lares, que as palavras sejam seladas no seu coração, no coração de cada um. Em nome. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinha e encerrar, então? Como? Ó, a Suzana até acendeu a luz. Garota, para brilhar? Deixa eu passar uma maquiagem. Isso já está de câmera aberta, a gente só vai tirar uma fotinha. Amanda tá aí? Amanda! Minha internet tinha caído. Tudo certo? Então, vamos dar um sorriso. No 3. Deu aí, Sofia, Breno, Evelyn. Vou tirar no 3, tá? 1, 2, 3. Meu Deus, acho que é desse tamanho. Todo mundo lindo. Vamos ver se pelo menos aqui, né? Se ninguém fechou o olho. Ai, todo mundo lindo. Tudo certo. Ó, um beijo, uma boa semana. Deus abençoe. A gente quarta-feira, tá bom? Vamos se falando no grupo, qualquer coisa. Para todos. Tchau, tchau.